Olá, fala o Senhor a todos que estão aí na página da Rede do Evangelho. Vou cumprimentar todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje é o meu primeiro estudo do ano, uma mensagem, uma devocional, e o tema é a importância da palavra. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, mas antes vamos ter os momentos de oração, de reflexão, de devoção. Então aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com a sua rede de contatos. Você pode compartilhar aqui no Facebook, pode deixar seus comentários. Eu vou ligar aqui o computador e vou tentar também responder vocês, e eu espero que seja um momento de edificação. É um privilégio para mim, estar com vocês. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã, que fica em São Paulo, e é um capital. É um privilégio de estar representando a nossa comunidade, a nossa igreja, e aqui também trazer um abraço dos irmãos e das irmãs da nossa querida igreja. Eu vou ligar aqui o meu computador e tentar responder à medida que alguém possa eventualmente mandar alguma mensagem para a gente, alguma dúvida, algum pedido de oração. Então, se você tiver um pedido de oração, já pode deixar aí escrito. Quiser comentar alguma coisa, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para esse momento de reflexão que nós vamos passar a fazer nesse instante. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo privilégio, por mais um dia que estamos encerrando debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, debaixo das Tuas misericórdias. Sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e por isso nós te agradecemos, porque o Senhor nos deste o dom da vida, para que nós pudéssemos, ó Pai, usufruir da melhor forma possível. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, perdoa tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Nós consagramos, ó Pai, o dia de hoje nas Tuas mãos e colhemos os frutos das bênçãos recebidas pelo Senhor nessa semana. Nos proteja, ó Pai, nos capacita para mais uma semana também de cultos, de louvores que teremos a partir de hoje em nossas igrejas. Abençoa esse ministério que tem se colocado à disposição de ampliar o Teu Evangelho, que o Teu Evangelho seja conhecido, que a Tua Palavra seja conhecida por outras pessoas possam ser impactadas, vidas possam ser retomadas ao Evangelho, vidas possam ser impactadas, restauradas, renovadas. Usa, Senhor, todos os membros dessa comunidade, começar em mim, Senhor, que possamos ser instrumentos, Deus, na vida de outras pessoas. E nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Estou enfrentando só alguns pequenos problemas técnicos para acessar o nosso Facebook. Eu queria responder vocês, queria interagir com vocês, e eu acho que vai demorar um pouco. Bom, independente disso, então vamos caminhando aí para a nossa pauta do dia. Já passou 3 minutos. Eu queria convidar você, meu irmão ou minha irmã que está nos assistindo, nos acompanhando, a fazer a leitura bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 37. Mateus 5, verso de número 37. Eu estou
meio de mudança. Minha Bíblia hoje é aquela da versão dos... como chamam? Dos Gideões. 5,37. Se você já achou, fala amém. Nós vamos fazer a leitura. Mateus 5,37. Até o final do dia hoje eu vou abrir o Facebook no computador, querendo Deus. Bom, Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Vou repetir: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Essas são as palavras de Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa edificação. Ah, agora entrou, tá vendo? Agora vamos ver se eu acho aqui a live ao vivo e tentar responder vocês aqui ao mesmo tempo, né? Peço perdão desse início aqui, tá meio confuso, mas a gente já vai focar aqui no que de fato a gente tem que fazer. O texto hoje fala então que nós temos que ter o nosso falar, o sim, sim e o não, não. Mateus 5,37. Eu estou convidando, né, e desafiando a todos a fazerem a leitura bíblica diária. E nós começamos dia 1º lendo Mateus capítulo de número 1. Então são 3 capítulos da Bíblia em todo o ano. E assim nós vamos propor talvez alguns capítulos, né, mais dias, outros capítulos, né, mais dias mais capítulos, outros dias menos capítulos, mas uma média de de 3 capítulos por dia. E logo no início, né, no segundo dia nós nos deparamos, né, com Mateus capítulo de número 5, né? Então quem esteve fazendo essas leituras já viu, né, que essa leitura se fez presente. Se você ainda não começou a fazer a leitura bíblica, pastor, eu quero começar, não tem problema, começa hoje, amém? Mateus 1, aí você começa a ler os 3 primeiros, hoje, dia 6 de janeiro, e você vai terminar no dia 5 de janeiro do ano que vem. Em um ano você lê a Bíblia. Não deu tempo, não comecei no dia 1º, não comecei no dia 2, não tem problema, hoje ainda há tempo. O importante é você seguir essa linha de raciocínio de 3 capítulos por dia, mais ou menos. A gente está passando aí essa leitura, esse plano de leitura bíblica, né? É um desafio. Eu já fiz a leitura bíblica assim uma vez, né? E por conta dos estudos e trabalhos com a igreja, a gente nunca conseguiu, né, de novo. E agora eu estou sendo desafiado, né, primeiramente a fazer essa leitura bíblica, toda da Bíblia, neste ano de 2023, e eu estou convidando vocês também, encorajando vocês a isso. E por sinal, o texto que eu escolhi fez parte dessa devocional que nós estamos fazendo, amém? Eu já estou acessando aqui o computador, eu queria saber se você está me ouvindo bem, se você está vendo bem, e pode escrever aí embaixo também que a gente agora vai começar a responder, amém? Glória a Deus, o computador funcionou. Ou se não estiver funcionando ainda, né? Agora vai. Agora estou vendo, ó, já estou conseguindo curtir, já estou conseguindo mandar mensagem, né? Agora estou conseguindo. Aí, isso, olha só. Agora tá bem isso, hein? Tem uns negocinhos aqui, isso aqui é um LED na minha caixinha de som. Isso. Bom, beleza. Vamos lá, temos 2 pessoas agora. Estão ouvindo bem? Pode escrever se estão ouvindo bem, o áudio tá bom. Ah, legal, bacana, Davidson. Vamos lá então. Então, se vocês quiserem deixar mensagem, pode deixar, pedido de oração, eu vou
depois no final do dia hoje responder aí para vocês, beleza? Palavra do crente, com 9 minutos de atraso. Palavra do crente é sim, sim, não, não. Qual a importância da palavra? Hoje nós temos o certificado digital, né? Então os documentos são preenchidos, são assinados e eletronicamente você consegue encaminhar para os órgãos responsáveis e ele tem um valor fiscal, um valor legal. Um documento com assinatura de um certificado digital, assinado eletronicamente, encaminhado por e-mail, ele tem um valor, ele tem uma importância. Esse certificado digital está legitimando que você que está assinando eletronicamente é responsável pelo conteúdo daquele documento. Antes do certificado digital, nós tínhamos, e ainda existe, né, a firma reconhecida em cartório. Então as pessoas iam lá no cartório, reconheciam que de fato aquela assinatura correspondia àquela pessoa que estava assinando o documento. E isso também tinha a sua importância, o seu valor legal, né? No passado não tinha certificado digital, não tinha a firma reconhecida no cartório, e há quem ainda lembra disso ou ouviu alguém da sua família contar o fio do bigode, né? Então o fio do bigode era uma marca que aquela pessoa estava dando a palavra dela. Eu queria fazer uma reflexão com você. Qual que é a importância da sua palavra? Daquilo que você diz. De 0 a 10, qual que é a credibilidade que as pessoas ao seu redor acreditam naquilo que você fala? Há uma expressão que diz assim: o que o fulano diz não se escreve. Ou o que a fulana diz não se escreve. Ou seja, aquilo que se é dito por aquela pessoa não tem peso nenhum, não tem importância nenhuma, não se dá credibilidade, credibilidade zero. Tem um conto que diz o seguinte: certo rapaz estava na praia e aí ele foi nadar e ele começou a fingir que estava se afogando. As pessoas na praia, os parentes, os amigos, rapidamente foram até o mar e salvar esse rapaz. Quando as pessoas chegaram no alto mar, ele começou a rir: ah, peguei vocês, era brincadeira, era mentira, né? E aí, poxa, que chato, né? Bom, aí voltaram para a praia. E ele novamente faz isso. E novamente as pessoas, os amigos, os parentes vão até o mar e tentam socorrê-lo. E ele novamente faz essa brincadeira. Ah, era brincadeira. E aí passou um tempo. E para quem sabe, no mar tem aqueles famosos bancos de areia, né? Então fica um intervalo. Aí tem uma ponta mais alta, depois tem um buraco, depois lá na frente tem uma ponta mais alta e esse buraco é bem fundo, né? Então, para você que já teve a oportunidade de experimentar o banco de areia, sabe que o banco ele também desmorona, né? Ele acaba, ele cessa. E o rapaz ele foi nadando, ficou em cima desse banco de areia e aí veio uma onda. E no jeito que veio a onda, esse banco de areia ele cessou, ele cedeu. Então ele ficou no fundo, muito fundo, e realmente não dava mais pé para ele. E ele ficou desesperado, ele não sabia nada direito, ele, meu Deus, não sei o que e tal, e vinha a onda e começou a pedir ajuda, socorro, socorro. As pessoas olhavam para ele, ah, tá brincando, e davam risada, olha lá o Joãozinho brincando lá, tá, ah, não sei o que. E esse rapaz morreu afogado. Qual a importância da sua palavra? Será que as pessoas olham para você que nem olharam o Joãozinho, né? Foram enganadas por várias vezes e de repente não acreditam mais naquilo que você fala, naquilo que você diz? Tem pessoas que
Você pode falar uma coisa e ela vai fazer uma coisa totalmente contrária. Será que é porque a importância da sua palavra não tem valor nenhum para as outras pessoas? Nós que somos cristãos evangélicos, né? Dê um nome mais apropriado que você queira dar. Será que não temos uma responsabilidade em falar com as outras pessoas e as outras pessoas olharem com uma certa credibilidade naquilo que falamos? No passado, o povo da igreja era conhecido como o povo da Bíblia, o povo do livro. Por quê? Nós tínhamos a mania de andar com a palavra de Deus em nossas mãos. A Bíblia, ela sempre norteou as nossas ações. O cristão era aquele que, antes de mais nada, era herdeiro da reforma. E a reforma protestante, entre os seus 5 pilares, tem somente a palavra de Deus. Vivemos um tempo onde a palavra de Deus ela não tem a sua mesma importância. O importante é eu ler a palavra de Deus, eu me identificar com aquilo o que me apraz, aquilo que me de fato é conveniente, e aquilo que eu não gosto, aquilo que não tem importância para a minha vida, eu faço uma nova leitura, porque agora a palavra já está desatualizada. Então nós temos que atualizar a Bíblia dentro do meu contexto, dentro da minha visão de mundo. Será que essa forma de fazermos a leitura é correta? Será que devemos olhar a palavra de Deus dentro da nossa perspectiva pessoal? Ou devemos nos esvaziar de nós mesmos e olhar a palavra de Deus com sinceridade? E olhar os nossos caminhos e dizer, a minha palavra tem que ser sim. Então se eu falei sim, a minha palavra tem que continuar sendo sim. Se eu falar não, a minha palavra tem que continuar sendo não. Certas coisas eu posso fazer. Certas coisas, que nem diz o apóstolo Paulo, e parafraseando-o, né, eu também posso fazer. Porque eu posso fazer todas as coisas. Mas nem tudo me convém. Então, ser cristão, ser cristã, nos faz ter a dimensão de que algumas coisas não nos convêm. E por isso, ao olhar capítulo 5 do verso 37, temos que entender que a nossa palavra tem que ser sim, ou tem que ser não. E as pessoas que andam ao nosso redor ter a credibilidade naquilo que falamos, ter a credibilidade naquilo que proclamamos. Como cristãos temos uma mensagem muito importante, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Então, em primeiro lugar, nós acreditamos, nós cremos que o que aqui está simbolicamente apresentado por mim, essa Bíblia dos Gideões, é a palavra de Deus. E nós temos que crer. Ainda que foram homens e mulheres que escreveram isso aqui, ou uma empresa que confeccionou esse livro, fez a capa e produziu um dizer, né, bonito, uma gravura, mas quando é lido, é a palavra de Deus. Quando nós entendemos a mensagem daquilo que nós lemos, é o Senhor, através do Espírito Santo, nos dando a direção para as nossas vidas. Mas é importante ler a palavra de Deus e ter essa rotina. E por isso que fui desafiado e aceitei e compartilho com vocês de fazer essa leitura diária da Bíblia, para que nós possamos resgatar isso, esse sentimento de dependência da palavra de Deus. Este é o sim mais importante que nós temos que ter. O sim de sinceridade, de falar aquilo
que nós, não o que nós queremos, mas o que somos iluminados pelo Espírito Santo a dizer. A nossa opinião, muitas das vezes, não tem importância. Importância é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Hoje é um tal do eu acho, eu quero, eu isso, eu aquilo. E quando na verdade nós temos que esvaziar o nosso eu e pedir para que seja feita a vontade dele, de Deus. E Jesus nos ensina isso na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, não a minha, tanto na terra como nos céus. Ou seja, não é assim, Deus, faz aí do teu jeito e deixa que eu faço aqui do meu, né? Não, é olhar a vontade de Deus e entender que ela é boa, perfeita e agradável para mim, para a minha vida, para a minha saúde, para a minha vida espiritual, para a minha vida material, para a minha vida sentimental, para a minha vida profissional. Quantas coisas que nós não aprendemos com o passar do tempo a ser mais dependentes do Senhor, de Deus. Ah, mas o que isso tem a ver? O que tudo isso tem a ver é que isso forma o nosso caráter e muitas das vezes deixamos também de no nosso falar dar a devida importância para o que falamos. Qual a importância da nossa palavra? Qual é a credibilidade que as pessoas dão para nós que somos evangélicos nos nossos dias? Talvez, se você fizer um exercício, pesquisar na internet, né? Evangélico ou pastor evangélico. Infelizmente, as notícias que vão surgir são as mais escabrosas possíveis. É tempo de refletirmos em nossas ações. Podemos dizer, mas um ou outro caso esporádico pode acontecer de pessoas que mancham a nossa imagem. É verdade, eu acredito nisso. Há casos muito ímpares, porém, infelizmente, há casos que são corriqueiros. Pessoas que cada vez buscam o holofote para aparecer na mídia, para falar uma atrocidade em nome do Evangelho. De escandalizar por escandalizar, por querer aparecer de alguma forma. Pessoas que talvez lá atrás tiveram a sua integridade, foram amadas pelo povo de Deus, pelo povo do livro, que lá atrás, em suas palavras, também diziam sim, sim, não, não. Pessoas que lá atrás tinham uma vida consagrada com o Senhor, com a sua palavra. E hoje buscam apenas a mídia pela mídia. Se apoiam em questões políticas, em questões ideológicas, para querer pintar a cena de acordo com seu bel prazer. Mas que na verdade estão totalmente descompromissadas com o Evangelho. Por isso, não cabe a nós julgar também. E por isso que eu nem falo muito nomes. Porque nós temos que olhar para nós mesmos primeiro. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser o centro da nossa vida. Para que nós possamos falar sim, sim, não, não, pela palavra de Deus, nós temos que ter intimidade com a palavra. A palavra de Deus tem que nortear as nossas ações, as nossas vidas. Antes de qualquer coisa, a palavra de Deus tem que ser o centro, a referência para cada um de nós. Eu entendo que em tempos onde talvez nem se compra mais Bíblia, né? Nem se tem mais Bíblia, papel, porque hoje a gente tem no celular, né? E aí eu pergunto, será que nós lemos? Será que a palavra de Deus não tem sido esquecida? Uma segunda ilustração, né? Um rapazinho, um jovenzinho, no porão da casa dos seus avós, limpando e ajudando os seus avós a limpar o porão, de repente acha um livro grande, todo empoeirado. E pergunta, vô, que livro que é esse? Todo empoeirado.
Aí o vô todo orgulhoso pega e fala assim, olha, esse livro, né, é a Bíblia. É a palavra do Senhor. É um livro de Deus. Aí o menininho olhou e falou assim, nossa, esse aqui é o livro de Deus? Foi isso. Nele tem os seus ensinamentos e a sua vontade dele para nós. Ah, então faz o seguinte, se esse livro é de Deus, então devolve para ele porque o Senhor não lê. E brincadeira à parte, muitas das vezes temos feito isso. Porque não compramos mais o papel, não lemos, não manuseamos, guardamos, esquecemos. A gente tem no aplicativo, no celular, e também não lê, não acessa, não vê, não se interessa. E aos poucos vamos nos distanciando da palavra de Deus, para que a nossa vida seja de sim, sim e não, não. É preciso estar intimamente ligado com a palavra de Deus. É preciso estar aproximado com a vontade de Deus para com as nossas vidas. E só tem uma forma de nós nos aproximarmos deste Deus. É ter um contato com a tua palavra. Nós fechamos os nossos olhos, pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso coração e nossa mente. E Ele, pela tua palavra, nos responde. Ele pela tua palavra nos orienta, porque a importância da palavra dele é o norte para as nossas vidas, porque a sua palavra ela é uma referência para nós, é o nosso GPS espiritual, é o nosso guia. É pela tua palavra que nós caminhamos e temos condições plenas de anunciar o Evangelho, de anunciar uma palavra de verdade. E viver em verdade é viver em sintonia com a vontade de Deus. É viver em sintonia com a palavra do Senhor. Quem vive uma vida de mentiras, de ilusões, está distante da vontade de Deus. Quem vive uma vida de nãos, onde na verdade são sims, ou de sims, onde na verdade são nãos, estão distantes da palavra de Deus. E tudo aquilo que se distancia da palavra de Deus, ou todo aquele que se distancia da palavra de Deus, começa a caminhar por maus caminhos, por tortuosos caminhos, por caminhos que não trazem felicidade, por caminhos que não estão em sintonia com a vontade de Deus. Amém? Eu creio que o tempo estipulado para a nossa fala foi esse. E eu queria terminar minha fala dizendo que, seja qual for a situação que você esteja passando hoje, talvez você está desacreditado ou desacreditada por alguma coisa, decepcionado com homens, mulheres. Eu tenho um amigo que perdeu a mãe no começo do ano. Talvez você está passando por uma grande perda neste começo do ano. Talvez você está desanimado ou desanimada, sem esperança. Mas eu queria te lembrar que, seja qual for o motivo da sua tristeza, da sua dor, saiba que em Jesus Cristo nós temos a palavra de vida eterna. A importância da palavra de vida eterna para o Senhor, ela é possível para nos dar esperança para o nosso dia a dia, porque Ele nos apresenta palavras de vida eterna, palavras de salvação, palavras de esperança, que preenchem o nosso coração de renovo, e nós entendemos que a vontade de Deus ela é suficiente para nós, ainda que nós não somos dignos de sermos merecedores da Tua palavra, mas pela graça de Cristo Jesus para conosco, nós temos a palavra de salvação. Cabe a nós ouvirmos as palavras do Senhor e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como fez Isaías, no capítulo de número 6. Feche seus olhos mais uma vez, eu queria orar por você. Se você quiser, deixe seu pedido de oração, que nós, ao encerrar essa live, nós vamos responder
aos pedidos de oração. Se você quiser compartilhar alguma experiência do seu início de ano, pode escrever. Se você quiser compartilhar, fique à vontade, use esse vídeo como instrumento também de evangelização, de discipulado. E se Deus assim permitir, que vidas possam ser restauradas, vidas possam ser abençoadas por você que está compartilhando. Talvez você não tenha o dom de falar, você tem vergonha, assim como muitos anos eu tive e me escondi. Hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou compartilhando um trecho da palavra de Deus. Mas que você possa compartilhar também a palavra de Deus. Compartilhe para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para a família, nas suas redes sociais. Talvez tenha muitas pessoas nas redes sociais que a gente nem conhece tanto, a gente nem tem uma amizade tão próxima. Mas aí você compartilha, aquela pessoa assiste, vê, é edificada, volta para a igreja porque ouviu uma mensagem, não especificamente essa. E eu louvo a Deus porque a tecnologia vem ao nosso favor, para que nós possamos anunciar as palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras de vida eterna. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra foi lida, proclamada, o Espírito Santo tocou no nosso coração para que nós pudéssemos ter a Tua direção para usar esse texto que nós lemos no nosso devocional na semana e que nós continuemos como cristãos a ter uma vida digna de ser dito sim, ser de fato sim, e falar não, e de fato em nossas palavras existir o não. Eu reconheço, ó Pai, que nós somos devedores pelos nossos pecados e pela Tua graça fomos alcançados. E somos gratos a Ti, e por isso nós apresentamos a nossa vida prontamente e sinceramente ao Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando e nos dando forças e esperanças. Aqueles e aquelas que estão tristes, desmotivados, sem esperança, que neste ano de 2023, ainda que acabou de começar, e que talvez algumas pessoas possam ter muitas más notícias, que talvez neste ano possamos ser um ano de um contato com a Tua palavra maior, um contato ainda maior, mais intenso, mais profundo, querendo saber o Teu querer para as nossas vidas, querendo entender o que o Senhor tem de fato para conosco, querendo entender o que o Senhor quer para cada um de nós, que possamos nos aproximar das Tuas palavras, palavras de vida eterna, e que a importância das nossas palavras para as pessoas possa ter o mesmo significado que as Tuas palavras têm para com as nossas vidas, para que nós possamos ser voz profética no meio da nossa cidade, que nós possamos ser luz para a multidão e que nós possamos, ó Pai, ser sal, sal da terra, o sal que desperta sede nas pessoas, o sal que deixa as pessoas com vontade de querer beber a água da Tua palavra. Cristo Jesus é a água da vida, e nós, como servos, possamos ser iluminados pelo Senhor para pregar, para anunciar, para proclamar com as nossas palavras, palavras do Senhor. Oramos no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido, Deus te abençoe, muito obrigado pela participação. Aqui o Davidson mandou algumas mensagens. Como devo educar a minha mente com a palavra? Muito boa pergunta. O áudio está bom. Boa noite. Bom, eu vou responder então rapidamente essa pergunta e assim nós vamos encerrar essa live, tá bom? Como devo educar a minha mente com a palavra, tá? Então assim, irmão, obrigado pela pergunta, né? O que eu vejo hoje, né, é um desafio, né? Eu fui desafiado assim a ler a palavra de Deus, né, em um ano. Recebi o convite, e um convite muito assim simples, né? De ninguém assim
importante, né? E uma pessoa muito querida, né? E me desafiou, falou assim, olha, eu vou fazer a leitura esse ano. Você gostaria de fazer essa leitura comigo esse ano? E assim, sem compromisso nenhum. E aí eu entendi que nós não somos, né, disciplinados para isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um hábito devocional, um hábito de que a leitura bíblica ela tem que de fato fazer parte, né? Então, por exemplo, quando a gente acorda e a gente abre o olho, certo? Senão a gente levanta e cai da cama. Mas a gente levanta, a gente escova os dentes, né? Toma banho, toma café, né? Nos alimentamos, né? Nos higienizamos, nos vestimos e saímos. Então isso é um pacote que ele é indispensável. Então você não deixa de fazer nada disso, porque senão alguma coisa vai estar faltando. Por exemplo, se você não toma banho, você vai ficar fedido. Então você vai sentir que alguma coisa não está legal. Você vai sentir um mal-estar por estar com odor e as pessoas vão reparar isso em você. E se não falar para você diretamente, vão fazer isso uma chacota com você. Se você não se alimenta, né, você fica com fome, né? Então não sei se você já teve, né, a sensação de sair, né, e não se alimentar e fica com aquela inquietação. Enquanto não come, né, não fica né, inquieto. E não preciso nem falar de vestir, né? Ninguém sai na rua sem roupa, né? Imagina, ia ser preso, né? Então, mas muitas das vezes a gente sai de casa, né, sem ler a Bíblia, sem querer saber a vontade de Deus para nossas vidas, sem uma oração, né? Como que eu vou ler a palavra sem orar antes? Então, o grande lance, né, é esse, né? Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, né? Mas para você educar a tua mente com a palavra, ela tem que fazer sentido na tua vida, assim como tem um sentido especial você estar de roupa. Ou, por exemplo, agora está meio frio. Imagina se eu tiro a blusa e fico só de camiseta na rua. Eu vou sentir frio, vou ficar incomodado, porque eu não estou devidamente coberto, protegido. Então, a ausência da palavra de Deus, né, da leitura diária, ela tem que também gerar essa mesma inquietação, esse mesmo incômodo. Alguma coisa eu não fiz. O que foi? Eu não li a Bíblia. Então eu tenho que ler de uma forma devocional e regrada. Do mesmo jeito que eu tomo banho todos os dias, do mesmo jeito que eu escovo os dentes todos os dias. Imagina você não escovou os dentes com aquele bafão, falando com as pessoas, né? Então a palavra de Deus, ela também tem que ser o mesmo sentido, né, espiritual, de condução das nossas vidas, diário. Então nós temos que educar a nossa mente, né, de uma forma de disciplina. Tem que fazer parte da nossa rotina, tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que, eu não sei se quando você acorda, eu não sei se depois que você toma um café, eu não sei se depois que você sai do banho, né, não tem uma regra, né? Ou quando você volta de uma atividade, então tem que ter o hábito de correr, de andar, né, de andar de bicicleta, enfim. Mas a palavra de Deus, ela tem que nortear as nossas ações. Então, o mais oportuno é pela manhã. Você faz a leitura bíblica diária, ora, né? A leitura bíblica é assim, né? Você ora pedindo a iluminação do Espírito Santo, você faz a leitura da Bíblia, da palavra de Deus, e ela vai iluminar o teu dia, a tua semana. Se você não passa por esse processo, aquele dia você ficou desprotegido da palavra de Deus, né? E a grande preocupação que eu tenho é que hoje em dia as pessoas cuidam assim desse assunto com pouco caso, né? Não li a palavra de Deus hoje, não orei hoje, amanhã eu leio, amanhã eu oro um pouquinho mais, né? Ou quantos aqui já não fizeram aquela oração, né, à noite,
e dormiu e não terminou a oração, né? Então a gente precisa ter uma disciplina, né? Uma forma de educar a nossa mente é ter a disciplina, a mesma disciplina que você amanhece, toma banho, escova os dentes, né? Escolhe uma roupa, toma um café da manhã e sai para trabalhar, sai para a escola, né? Sai para se divertir, para um passeio, se estiver de férias, né? É a mesma disciplina. Não tem como se ausentar de fazer as coisas do seu dia se você, né, omitir uma dessas coisas que eu falei. E por que a palavra de Deus é diferente? Por que nós não damos a devida importância da palavra de Deus, que é a parte espiritual, né? Então é isso. A educação é uma disciplina e você tem que regrar a sua vida para viver em conformidade com a palavra de Deus. E aí, amigo, é isso. Você, antes de ler, você pede a iluminação do Espírito Santo. Você leu. O Espírito Santo vai conduzir a tua vida a partir do que você leu. Isso aqui é uma rotina. Isso aqui é o dia a dia. Então é isso que nós estamos aí propondo também com as leituras bíblicas diárias. 3 capítulos por dia, em um ano você vai ler a Bíblia toda. Tá bom? Quando chegar no Salmo 119 a gente conversa, que daí é um capítulo um pouco extenso, né? Imagina ler só o 119 um dia, mas quando você chegar lá naquele miolo, você me chama e a gente conversa. Tem uma técnica aí para você não ficar preso aí no Salmo 119. E não que você não vai ler, né? Pelo contrário, você vai ler, mas você também vai ler outras coisas, tá bom? Grande abraço. Acho que essas eram as perguntas. E glória a Deus, 40 minutos, tá bom? Eu vou desligar agora. Fica com Deus. Agradeço aí, Davidson, o convite mais uma vez, né? Estou à disposição para outras vezes. Assim que Deus permitir, querendo Deus, estaremos novamente juntos aqui na página, né, da Rede do Evangelho, tá bom? Um abração, viu?